Tem derrota que incomoda, mas tem derrota que revolta. E o que o torcedor do Grêmio sentiu depois desse jogo pela Copa Sul-Americana foi exatamente isso. Revolta, frustração e uma sensação pesada de que o time simplesmente não apareceu em campo. Não foi só perder. Se fosse apenas o resultado, o torcedor até engolia. Futebol tem dessas coisas. Às vezes a bola não entra, o adversário acha um gol e pronto. Mas dessa vez não foi isso. O problema foi a atuação. Foi aquele tipo de jogo em que o gremista olha para a televisão e pensa: cadê o meu time? Porque o Grêmio que entrou em campo parecia distante daquele Grêmio competitivo que a torcida espera ver em uma competição internacional. E o mais impressionante é que nem o próprio treinador tentou disfarçar a realidade depois da partida. Luís Castro foi direto, sem rodeios, sem passar pano. Disse que aquele tinha sido o pior jogo do Grêmio na temporada. E quando o próprio técnico fala isso publicamente, é porque a situação realmente passou do limite. A torcida do Grêmio sempre foi exigente, mas também sempre foi justa. O gremista aceita a derrota quando vê entrega, quando vê o time lutando até o último minuto. Mas o que se viu nesse jogo foi um time sem energia, sem intensidade, sem ideias. Um time que parecia desconectado do próprio jogo. Desde o começo da partida, dava para sentir que algo estava errado. O Grêmio não conseguia trocar passes com naturalidade. O meio-campo não dominava a partida. O ataque quase não participava. Era um time travado, sem criatividade, sem confiança. E quando isso acontece, o adversário começa a crescer dentro do jogo. O Montevideo City Torque percebeu isso rapidamente. Percebeu que o Grêmio não estava confortável na partida. Percebeu que dava para pressionar. E quando um adversário sente que pode dominar o jogo contra o Grêmio, a situação fica complicada. Porque futebol também é psicológico. Quando um time demonstra fragilidade, o outro cresce. E foi exatamente o que aconteceu. O Grêmio não conseguiu assumir o controle da partida em nenhum momento. Ficou sempre correndo atrás, sempre tentando reagir, mas sem conseguir criar algo realmente perigoso. E aí veio o gol do adversário. Um golpe que deixou ainda mais evidente a falta de reação do time. O mais preocupante não foi apenas sofrer o gol. Foi a incapacidade de responder. O Grêmio simplesmente não encontrou forças para reagir dentro do jogo. Parecia um time perdido, sem liderança em campo, sem aquele espírito competitivo que sempre fez parte da identidade gremista. Depois do apito final, o sentimento do torcedor era claro: frustração total. Porque o Grêmio tem elenco, tem jogadores capazes de jogar muito mais, tem estrutura, tem história. Mas nada disso apareceu naquela partida. Na entrevista coletiva, o técnico também falou sobre a questão emocional do time. Segundo ele, a equipe tem demonstrado dificuldade para recuperar a confiança depois de resultados negativos. E isso é algo que preocupa. Porque temporada longa exige equilíbrio mental, exige capacidade de reagir rapidamente. Um time que se abala facilmente acaba entrando em uma sequência ruim. E é exatamente isso que começa a preocupar o torcedor gremista. Os números recentes mostram isso. Já são vários jogos sem vitória. Derrotas que vão se acumulando. Desempenhos que não convencem. E quando essa sequência acontece, a pressão cresce naturalmente. O ambiente fica mais pesado. A torcida começa a questionar. E isso é inevitável no futebol. Treinador é cobrado. Jogadores são analisados. Diretoria passa a ser criticada. Tudo entra em debate. É assim que funciona quando um clube do tamanho do Grêmio entra em uma fase instável. O próprio Luís Castro reconheceu que o momento é delicado. Ele falou sobre a perda de confiança. Falou sobre a desconfiança que começa a surgir ao redor do trabalho. E isso mostra que dentro do clube existe consciência da situação. Mas reconhecer o problema é apenas o primeiro passo. O mais importante agora é reagir. Porque o calendário não espera. O futebol não dá tempo para lamentação. Logo ali na frente já existe um desafio enorme. Um clássico. Um Grenal. E clássico tem um peso diferente. É o tipo de jogo que muda ambiente. Muda moral. Muda narrativa. Uma vitória pode transformar completamente o clima no clube. Pode devolver confiança ao elenco. Pode reacender a esperança do torcedor. Mas uma derrota pode piorar ainda mais o cenário. Por isso o próximo jogo ganha uma importância gigantesca. O Grêmio precisa mostrar uma resposta.
Precisa mostrar atitude. Precisa mostrar que aquela atuação na Sul-Americana foi apenas um acidente. Porque o torcedor gremista conhece a história do clube. Sabe que o Grêmio sempre foi um time de personalidade. Um time que cresce em momentos difíceis. Um time que não se entrega facilmente. E é exatamente esse espírito que a torcida quer voltar a ver. O torcedor não exige perfeição. Nunca exigiu. Mas exige entrega. Exige comprometimento. Exige que cada jogador entenda o peso da camisa que veste. Porque jogar no Grêmio não é qualquer coisa. É representar uma torcida gigantesca. Uma torcida apaixonada. Uma torcida que acompanha cada detalhe. Agora o time precisa responder dentro de campo. Precisa mostrar evolução. Precisa voltar a competir. Porque depois de uma atuação tão fraca quanto aquela, não existe outra saída. Ou o Grêmio reage rapidamente, ou a pressão vai aumentar cada vez mais. E quem conhece o futebol brasileiro sabe muito bem que quando a pressão cresce, ela cresce rápido. Agora vamos para a próxima notícia. Quando a temporada parecia caminhar para um momento de dúvidas e ajustes dentro do Grêmio, um novo rumor começou a circular entre torcedores, bastidores e debates esportivos. A possibilidade de que Matias Villasanti esteja se tornando cada vez mais a peça central do projeto do clube. A notícia, ainda tratada como especulação, ganhou força nas últimas horas e provocou uma onda de comentários entre gremistas que acompanham cada movimento do time com atenção quase religiosa. Entre conversas de arquibancada, grupos de torcedores e análises em programas esportivos, começou a surgir a sensação de que algo importante está acontecendo nos bastidores do tricolor. Não se trata de uma contratação bombástica ou de uma venda milionária, mas de algo talvez ainda mais significativo. Uma possível mudança de status dentro do elenco. A especulação aponta que Villasanti pode estar se transformando no verdadeiro coração do time, um jogador em torno do qual muitas decisões esportivas estariam sendo pensadas. Para quem acompanha o Grêmio jogo após jogo, essa ideia não parece absurda. Desde que chegou ao clube, o volante paraguaio demonstrou algo que o torcedor valoriza profundamente: entrega absoluta dentro de campo. Não importa se o jogo é grande ou pequeno, se é clássico ou partida difícil fora de casa. Villasanti corre, marca, distribui jogo e luta por cada bola como se fosse a última. Esse tipo de postura acaba criando uma identificação natural com a torcida. O gremista reconhece rapidamente quando um jogador veste a camisa com orgulho. E, aos poucos, Villasanti foi conquistando esse respeito. Nos últimos meses, muitos começaram a notar que o meio-campo do Grêmio funciona de maneira diferente quando ele está em campo. A intensidade aumenta, a organização aparece e o time parece ter mais equilíbrio. É exatamente por isso que o rumor atual ganhou tanta repercussão. A possível decisão interna do clube envolvendo Villasanti pode indicar que a direção e a comissão técnica enxergam nele algo além de um bom volante. Há quem diga que o jogador estaria sendo considerado um dos pilares do novo projeto esportivo do Grêmio. Uma espécie de referência silenciosa, daquelas que não aparecem apenas nos gols, mas na construção de tudo que acontece dentro de campo. O mais interessante é que essa possibilidade não surgiu do nada. Nos últimos jogos, Villasanti tem sido constantemente um dos atletas mais regulares da equipe. Mesmo quando o time enfrenta dificuldades, ele segue firme, tentando recuperar bolas, organizando a saída de jogo e dando o exemplo na luta. Essa consistência chama a atenção, não apenas da torcida, mas também de quem toma decisões dentro do clube. Nos bastidores do futebol, muitas vezes os grandes líderes não são aqueles que mais aparecem nas entrevistas ou nas redes sociais. São aqueles que sustentam o funcionamento da equipe no gramado. E Villasanti parece estar se tornando exatamente esse tipo de jogador. O rumor mais comentado entre torcedores aponta que o Grêmio pode estar preparando uma decisão estratégica envolvendo o volante. Alguns falam em valorização interna. Outros comentam sobre uma possível renovação ainda mais forte. Há também quem acredite que o clube pretende blindar o jogador diante de interesses externos. Nada disso foi confirmado oficialmente, mas o simples fato dessas conversas existirem já demonstra o peso que Villasanti conquistou. Dentro de campo, ele se tornou aquele atleta que raramente compromete. Um jogador confiável, daqueles que treinadores adoram ter no elenco. E quando um jogador passa a ser visto dessa maneira, naturalmente seu papel dentro do clube cresce. Entre os torcedores gremistas, o debate se intensificou rapidamente.
Nas redes sociais, muitos começaram a defender que Velazanti merece ainda mais reconhecimento dentro do elenco. Alguns chegam a dizer que ele representa exatamente o espírito que o Grêmio sempre valorizou ao longo de sua história. Raça, entrega e compromisso com a camisa. Esses são elementos que fazem qualquer jogador ganhar o coração da torcida tricolor. E Velazanti parece reunir todos eles. Por isso, a possível decisão do clube envolvendo o jogador acabou surpreendendo muita gente. Não porque ele não mereça esse destaque, mas porque, em meio a tantas discussões sobre reforços, contratações e mercado da bola, poucos imaginavam que a grande movimentação interna poderia envolver justamente a valorização de um atleta que já está no elenco. Isso mostra que o Grêmio pode estar apostando em algo muito importante: fortalecer suas próprias bases. Em vez de depender apenas de contratações, o clube pode estar olhando para dentro e identificando quem realmente sustenta o time. E nesse contexto, Velazanti surge naturalmente como um dos nomes mais fortes. A cada partida, ele demonstra maturidade, inteligência tática e uma enorme capacidade de leitura do jogo. Essas características são fundamentais para qualquer equipe que deseja competir em alto nível, especialmente no meio-campo, setor que muitas vezes decide o ritmo de toda a partida. Torcedores mais atentos já perceberam algo curioso. Quando Velazanti joga bem, o Grêmio quase sempre apresenta uma atuação mais sólida. Isso não é coincidência. É reflexo da influência que ele exerce na estrutura do time. Mesmo sem fazer alarde, ele organiza o funcionamento da equipe. Marca, cobre espaços, recupera bolas e ainda participa da construção ofensiva. Esse tipo de jogador é raro no futebol moderno. E quando um clube percebe que possui um atleta assim, a tendência é valorizá-lo cada vez mais. Por isso, o rumor de que o Grêmio estaria tomando uma decisão estratégica envolvendo Velazanti começou a ganhar força. Alguns acreditam que ele pode assumir um papel ainda mais central dentro do time. Outros imaginam que o clube esteja preparando um plano para transformá-lo em uma das referências do elenco. Independentemente do que realmente esteja sendo discutido internamente, uma coisa parece clara: Velazanti já conquistou algo que nenhum contrato pode garantir: o respeito da torcida. E no Grêmio, isso vale muito. A história do clube é marcada por jogadores que se tornaram ídolos não apenas pelo talento, mas pela forma como representaram a camisa. Jogadores que entravam em campo com alma, coragem e vontade de vencer. Quando o torcedor vê esse tipo de comportamento, a identificação acontece imediatamente. E Velazanti parece ter construído exatamente esse tipo de relação com a torcida gremista. Cada desarme, cada corrida e cada dividida demonstram que ele entende o que significa vestir essa camisa. Isso cria uma conexão especial. Por isso, o rumor envolvendo sua possível valorização dentro do clube não causa estranheza entre os gremistas. Pelo contrário, muitos acreditam que isso deveria ter acontecido até antes. Porque jogadores com esse perfil são fundamentais para qualquer projeto esportivo. Ainda mais em um clube que carrega uma tradição tão forte quanto o Grêmio. Nos últimos anos, o futebol brasileiro mudou muito. Os elencos ficaram mais dinâmicos, as transferências se tornaram frequentes, e os ciclos de jogadores muitas vezes são curtos. Mas alguns atletas conseguem romper esse padrão. Eles se tornam símbolos de estabilidade dentro de equipes que vivem momentos de transformação. Talvez seja exatamente isso que Velazanti esteja se tornando no Grêmio. Um ponto de equilíbrio. Um jogador capaz de manter a identidade do time mesmo em meio a mudanças. Se o rumor estiver correto, a decisão do clube pode representar um passo importante para o futuro. Valorizar quem realmente faz a diferença dentro de campo. Construir uma equipe em torno de jogadores comprometidos. E fortalecer o espírito coletivo que sempre marcou o Grêmio. A torcida, claro, acompanha tudo com expectativa. Porque cada movimento do clube pode influenciar diretamente o desempenho da equipe nas competições. E quando o assunto envolve um jogador tão querido quanto Velazanti, o interesse cresce ainda mais. Enquanto nenhuma confirmação oficial aparece, o debate continua entre os gremistas. Será que o clube realmente está preparando algo grande envolvendo o volante? Será que ele está prestes a assumir um papel ainda mais importante dentro do time? Essas perguntas seguem ecoando entre torcedores que vivem intensamente cada capítulo da história tricolor. E, como sempre acontece no futebol, a resposta pode surgir a qualquer momento. Até lá, o que resta é acompanhar.
analisar e, claro, continuar acreditando. Porque o torcedor do Grêmio sabe que grandes histórias muitas vezes começam exatamente assim. Com rumores. Com conversas de bastidores. Com sinais que aos poucos vão revelando mudanças importantes dentro do clube. E se Velazanti realmente estiver se tornando a peça-chave do Grêmio, isso pode representar o início de um novo capítulo para o tricolor. Um capítulo construído com raça, dedicação e amor pela camisa. Se você também vive o Grêmio com intensidade, acompanha cada notícia e quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo tricolor, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos, debates e histórias apaixonantes sobre o futebol que a gente ama.